Olá, você faz tudo isso e não avança? Faz o que eu vou te falar agora e seja aprovado em 30 dias. Por que um mês? A maioria das pessoas que chega aqui no meu canal, no meu Instagram, costuma me encontrar na internet faltando pouco tempo para a prova. Minhas alunas, quem é seguidora há mais tempo, já me conhece, sabe como é meu método, muitas vezes começa a estudar 2 anos antes, 1 ano, 6 meses, que é o tempo interessante para você, se principalmente for iniciante, estudar tudo com calma e profundidade. Mas muitas vezes acontece de me encontrarem faltando 30 dias para a prova. O edital já está aberto. A prova já está marcada, estudou sozinho, sozinha de qualquer jeito. E aqui sabe que temos 28 anos de aprovações, uma metodologia validada, um passo a passo para você seguir. E com isso você vai realmente conseguir chegar lá. Mas eu não vou explicar meu método aqui. Se você quiser, clica aqui embaixo no meu WhatsApp 31 997 983393 que eu mando para você como funciona, tem um e-book explicativo, tudo direitinho. Eu quero trabalhar aqui com vocês os fundamentos. Mesmo sozinha você dá conta. Muita gente quer sob a minha estrutura, organização, acompanhamento, mas esses fundamentos, eles fazem parte de como é que você faz para estudar corretamente. São basicamente 3 pontos que eu gostaria que você tivesse atenção aqui agora, anotasse aí no seu caderno físico ou digital, para você não perder nada, para você aplicar realmente, para você ter consciência e até fazer uma autoavaliação. Será que eu estou estudando do jeito correto? Será que eu tô perdida na internet, caçando uma aula aqui no YouTube, né? Esse vídeo aqui é para o YouTube. E eu fico aqui procurando aulas diferentes, professores diferentes. Não sei se os exercícios corrigidos estão realmente atualizados, os gabaritos estão corretos, se teve recurso depois que o vídeo foi desligado. Muita coisa a gente não sabe. Muitos professores que vocês assistem aqui no YouTube você nem conhece. Tá começando a me conhecer agora. Muito prazer, sou Rose Salgueiro. Estou há 28 anos aprovando geral na área dos concursos, focada na área da educação, mas eu tenho alunos na área da polícia, eu tenho alunos na área da saúde. Meu método é validado, né, em várias áreas. Então, a primeira questão que você precisa se preocupar é: como é que eu estou estudando atualmente? Muita gente compra apostila física ou digital, estuda um material resumido por alguém que não sabe quem foi. É bom? É, mas não vai te dar alta performance. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui no meu canal, já peço para você dar o like aí, porque esse conteúdo é um presente para vocês, totalmente gratuito, vai mudar a sua forma de como você estuda. Se você nunca assistiu algo meu, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, clica aqui embaixo para você mandar para todo mundo. Já se inscreve no canal para você acompanhar os próximos conteúdos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Os próximos, os anteriores, você pode assistir os vídeos do canal como um todo. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre LDB, que ele é lá de 2013, 14, se não me engano. Mais de 17 mil visualizações. Ele é válido até hoje, porque são os mesmos artigos que caem nas provas, só que você tem que saber as atualizações, né? Todo ano tem uma novidade legal que você tem que acompanhar. Aqui no meu canal você tem tudo isso para você anotar, estudar e ter em mente. Então, qual que é o primeiro ponto? Em primeiro lugar, você tem que ter total atenção. Como você vai se organizar para estudar? Rose, mas eu tenho que estudar os conteúdos. É só ligar a live que meu nariz começa a coçar. Eu tenho que estudar os conteúdos? Tem. Mas você tem que estruturar como é que você vai fazer para dominar esses conteúdos. Então você tem que preocupar com algumas questões como
Mentalidade de alto nível. Como é que tá a sua cabeça, sua mente? Será que você acredita mesmo que você é capaz de ser aprovado, aprovada e até gabaritar a prova? Se você sentir um friozinho em algum lugar do seu corpo eu falando isso, é sinal que você tem alguma crença limitante que você viveu aí lá na sua infância, adolescência. Algum amigo, entre aspas, amiga, te fez algum comentário, professor, professora que são assim experts em destruir aluno. Família, então, parentes invejosos que só sabem abrir a boca para te dizer o mal, mas Deus está vendo e ouvindo, não preocupa. Só que em algum momento você escutou uma bobagem dessa e isso está te travando. Tem que lidar com isso. Enfrentar a situação de prova, seja ela qual for, nós estamos falando aqui de concursos, né? Mas em qualquer situação, você precisa destravar a sua mente para o que vai estar sendo colocado, que é a sua aprovação no concurso, que é obter a sua colocação, a sua classificação o mais alta possível, de preferência entre os primeiros ou primeiro lugar, que é o ideal, para você tomar posse mais rápido. Aliás, meu conteúdo todo é para isso, para você tomar posse mais rápido. Então, estabelecer uma estrutura, uma organização para você fazer com que a sua mente tire, apague, desconstrua algo que possa estar atrapalhando aí o seu jeito de estudar, é a sua primeira preocupação. Por isso que eu falei, os fundamentos são mais importantes até que os conteúdos. Você vai dominar o conteúdo, você precisa disso, mas tem coisas anteriores. Outro ponto que é anterior, pouca gente fala nessa internet, muita gente até toca nesse assunto, mas não te dá um passo a passo. Aqui vou falar passo a passo que você tem que fazer. Cuidar adequadamente da sua jornada de estudos. Alguém me perguntou esse dia, você está fazendo de 2 óculos? É porque eu tive que fazer uma montagem enquanto o meu óculos novo chega. Tá um óculos em cima do outro, tá vendo? O meu preto, que quebrou a alça, tá em cima desse que ainda tem alça. Ou seja, a famosa gambiarra. Então, você precisa cuidar da sua jornada de estudos. Estruturar bem a sua jornada de estudos. Organizar bem. Quando eu falo de jornadas de estudos, eu tô falando de horários em que você se encontra mais produtivo, produtiva. Eu já falei sobre esses aspectos aqui no canal, mas eles estão dentro de um ciclo de organização, que nesse vídeo eu vou falar todos. Além de horários produtivos, você tem que pensar quais dias da semana, deixando pelo menos 24 horas de folga total para o seu cérebro. Seu cérebro precisa respirar, descansar para dar conta da próxima semana. Muita gente não lida com isso. E a questão da sua saúde. A sua saúde hoje, se eu fosse fazer com você aí no seu médico uma lista para fazer um checklist, para fazer um diagnóstico geral, os exames de rotina anual que todo mundo deve fazer, um check-up. Você estaria em dia com o seu colesterol, com a sua glicose, com as suas vitaminas, que são essenciais para o aprendizado, para o estudo? Se alguma dessas perguntas você me disser não, corre, anota aí e já começa a fazer seus exames. Sabe o que aconteceu com uma aluna minha? Excelente aluna, super aplicada, estudou e passou no PSS de Contagem. O que aconteceu? Na hora dela chegar nos exames admissionais, ela não tinha o colesterol em dia. Estava com colesterol alto. Eles deram 30 dias para ela resolver isso. Quase que ela não consegue resolver em 30 dias. Para que você vai correr esse risco? Se você pode fazer hoje, começar essa semana, um check-up, um levantamento, como você está por dentro e por fora. Isso contribui para os seus estudos serem mais produtivos, para sua mente fluir melhor no entendimento, no aprendizado, na retomada, nas revisões dos conteúdos. A gente fala, ai, minha memória não funciona. Vai ver, tá faltando vitamina. Tá dormindo mal.
Horas de sono restaurador, não é qualquer sono, não é aquele sono que você se levanta se sentindo satisfeita, satisfeito. Que eu, todo mundo já sabe, tô cuidando dos meus pais idosos, tem 1 ano, desses 10 anos que eu cuido deles, tem 1 ano que eu tô dormindo no mesmo quarto com minha mãe e ela acorda a noite toda, não quer usar fraldinha. As olheiras estão caindo aqui, né? Você não precisa disso, você pode dormir pelo menos 8 horas. A minha produtividade caiu também, porque o sono é fundamental. Espero em breve voltar a cuidar da minha saúde como sempre cuidei. Além da saúde física do ponto de vista do sono, você também tem que cuidar da sua alimentação. Se eu te perguntar, hoje a sua alimentação está saudável? Nós vamos começar amanhã, dia 1º de fevereiro, o desafio de 21 dias sem açúcar. Coloquei lá nos stories e no meu Instagram, no feed, para você saber os benefícios da falta de açúcar refinado, cristal, que você usa aí para os seus estudos, para o seu cérebro, para o seu corpo. Cortar o açúcar, usar o açúcar natural das frutas. Como eu insisto com minha mãe e meu pai que estão enfrentando aqui uma situação delicada de dieta por causa dos rins. Tem que comer agora os alimentos que os rins gostam. Minha mãe tá revoltadíssima, diz que médico não manda nela. Enfim, médico fala para o nosso bem, né? Mas quando o médico chega a falar, é porque você não fez o que deveria fazer antes. Quando a gente tem uma política de autocuidado, não precisa do médico puxar a orelha. Os dois com 80 anos, graças ao bom Deus, não tem nada de glicose alta. Mas, em termos de sal, eles gostam de um salzinho na batatinha frita, salzinho na pipoca. Sou eu e minha irmã aqui, uma luta, eu e ela acostumadas a comer pouco sal há anos. Eu não ponho sal em chuchu, eu amo chuchu sem sal, aliás, para o seu rim, chuchu é uma maravilha. Chuchu, limão, que você puder usar, abacaxi, então nem se fala, pera. Vai lá na minha robozinha focada lá no meu Instagram, que é gratuito. Tem o robozinho também que é pago, né? Para os seus estudos, se você quiser ter uma assinatura. Condição super especial nesses meus 28 anos de aprovações. Tudo está numa condição muito especial. Vai lá para a robozinha focada e pergunta quais são os alimentos ou qual calendário, qual rotina de alimentação eu, concurseiro, preciso ter para aumentar o meu desempenho nos estudos. Põe lá. Ela vai montar para você um cardápio de 7 dias que você vai seguir até a prova. Tudo que você precisar, minha robozinha e o meu robozinho vão te oferecer. A focada tá no meu Instagram gratuitamente, só que ela tem limitações, né? Tem o robozinho Dylan pago na plataforma da Hotmart. Se você quiser uma mensalidade ínfima diante dos benefícios, você tem uma Rose Salgueiro 24 horas para te atender. Além da alimentação saudável, tem a saúde física em termos das atividades. Você precisa fazer exercício físico. Uma caminhada, se não quiser ou não puder fazer uma academia, não tiver tempo. Opção, subir escada ao invés de elevador. Fazer as tarefas de casa. Aqui, por exemplo, o que eu faço durante o dia, de 7 da manhã até as 20 horas, que eu trabalho de 8 às 20 em média, né? Mas eu faço almoço, eu cuido das roupas, encaminho tudo pela lavanderia. Esse mexer do dia a dia, eu pareço que faço aqui uns 3 quilômetros de caminhada. Só aqui dentro. Faça caminhada ao ar livre, vai para um parque. Você aqui de Belo Horizonte, eu fazia caminhada, pegava a bicicleta, eu e a Rosana, uma amiga, uma vizinha maravilhosa. A gente fazia os 18 quilômetros da Pampulha todo domingo, tomava água de coco lá na porta do zoológico. 9 quilômetros, água de coco, mais 9 quilômetros. Maravilhoso. Escolhe aí onde você está, no seu município, no seu estado, o melhor lugar para você fazer a sua caminhada ou a sua bike. Mas faça atividade física, isso vai te ajudar demais. Só de você caminhar, você já começa a ter uma energia maravilhosa em volta de você. A sua mente vai fluir melhor. Você volta para casa com outra energia para poder estudar. É maravilhoso isso. Eu sempre fui a do esporte, sempre joguei handebol,
peteca toda semana lá na Lagoa do Nada, onde eu morava, na Pampulha. Que agora eu tô do outro lado da cidade, né? Toda terça-feira, todo sábado a gente jogava peteca, vôlei. Eu sempre fui essa. Se você nunca foi dessa ou desse, comece a ser. Mas lembre-se, não vá começar a fazer uma maratona se você tem 40 anos, nunca fez atividade. Vai procurar seu médico, faz uma bateria de exames, vê se tá tudo certo, principalmente com o seu coração, se não tem nenhuma gordurinha a mais lá, um colesterol, e aí você inicia as atividades. Caminhada todo mundo pode, mas se você sente que tá forçando, tá ficando ofegante, tá na hora do médico tomar providências. Mas não é só isso. Relaxamento, meditação são recursos fundamentais para sua mente te agradecer, por você ajudá-la a trabalhar mais e melhor. Eu, Rose, gosto de meditar mais ou menos à altura aí das 13, mais ou menos na hora do almoço, né? 13, 14 horas. É o horário que eu tô com aquele soninho. Hoje eu tô com sono quase o dia todo, né? Porque eu não durmo à noite, mas no horário do almoço, após o almoço, geralmente eu tô com aquele soninho. É o horário que eu mais amo meditar. E eu gosto de meditação guiada. Vai falando aquela vozinha lá no meu vídeo. Se você quiser o meu link, me pede no meu WhatsApp, que eu vou mandar pra você. É maravilhoso. Você começa a sua tarde pra noite, que eu trabalho mais, né? A partir das 16 horas até a hora que eu aguentar, mais ou menos 20, 22 horas, você já vai ter outra dinâmica. E você se conhece muito bem. Você estuda mais e melhor, se sente mais produtivo ou produtiva. Antes de todo mundo acordar, de 5 às 7 da manhã, por exemplo, à tarde, período de escola do seu filho, deixa lá na escola, vai para a biblioteca estudar. À noite, depois que todo mundo foi dormir, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te ligar, tira as notificações do celular. Tudo que você puder fazer para contribuir para a sua jornada de estudos é fundamental. Mas não é só isso. Você também tem que estar com o conteúdo em dia na sua cabeça. Você tem que pegar o seu edital atual, se está aberto, com prova marcada, ou o anterior, se você vai fazer prova daqui a 30 dias, é urgente isso que eu vou falar. Anota aí. Já começa a fazer isso hoje. Depois você vai comentar. Vai colocar aqui nos comentários para mim, Rose, aquela sua aula do dia 31 de janeiro me fez passar. Eu sou mais uma aprovado de Rose Salgueiro graças àquela live, aquela aula, aquele vídeo. Você vai perguntar para você mesmo, para você mesma, com o edital na mão, com a lista dos assuntos e autores na sua mão. Tem edital que tem autores, tem edital que não tem problema, vá ao seu e faça um check. E se eu sei, se eu não sei, se eu tenho dúvidas, se eu preciso revisar de português, de informática, de legislação educacional, de conhecimentos pedagógicos, aqui eu estou focando concurso da área educacional. Mas você pode fazer isso em qualquer concurso que você escolher. Faz uma lista, na esquerda tudo que você já domina, na direita tudo que você ainda precisa trabalhar. Ter essa noção, fazer essa autoavaliação é fundamental. Você pode fazer a nossa sondagem, que eu faço isso para você e com você, né? Tá incluído no meu método, mas você pode fazer sozinho, sozinha aí. Depois que você fez essa checagem, aí você vai organizar o seu cronograma de estudos, como eu já falei aqui, sem aquela lógica tradicional. Assiste o vídeo anterior, um deles aí que eu fiz, pra você aqui no canal, você vai achar. Pra você não ficar estudando como aquelas escolas tradicionais, 40 minutos para português, 50 minutos para matemática, sai dessa. Lá eu oriento direitinho, não vou voltar aqui nesse assunto, porque não é o nosso foco, né? Mas você precisa ter esse conteúdo dentro da sua cabeça. O que nos ajuda muito hoje é uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas para você que está chegando aqui no meu canal, está me conhecendo agora,
Tem prova marcada, né? Hoje é dia 31 de janeiro de 2026. Você tem prova daqui 30 dias. A PNL te ajuda a colocar os conteúdos na sua memória de longa duração. Principalmente você que está com menos tempo para estudar. Quanto mais você aplica as ferramentas, mais você tem condição de falar: meu Deus, a Rose tinha razão. Eu não esqueci de conteúdo nenhum. Porque na hora da prova, o que acontece? Quem estuda mais ou menos, quem deixa os conteúdos bambos aí na cabeça, chega na hora da prova, lê uma questão, tá lá o enunciado que vem um mini trecho, né, um texto para você ser contextualizado. Algumas bancas põem uma frase, duas, outras vêm com aquele textão. E no final vem o comando fazendo para você uma pergunta, que é o que você vai buscar como resposta nas alternativas. Aí você tem que saber que tipo de questão é essa. Eu já falei também sobre isso, né? Diversos perfis de banca. Por isso que a gente aqui faz o treino focado naquela banca que você vai enfrentar. E se você vai enfrentar mais de uma por ano, você tem que saber de todas. É uma questão de VOF, é uma questão lacunada, é uma questão de associação de colunas, é uma questão de análise de afirmativa 1, 2, 3, que dá um trabalho danado, às vezes até 1, 2, 3, 4. A questão fica extensa, a prova fica cansativa. Percebe que se você não se preparar direitinho para essa maratona chamada prova, você morre na praia. Tem gente que vai muito bem na primeira 1 hora da prova, né? A mente tá ligada, tá novinha, tá saudável. Até acerta muito nessa primeira 1 hora, aí vai ficando cansado. Prova de FGV, de Carlos Chagas, questões enormes, aí vai ficando cansado. Na hora de passar o gabarito, nem lembra que letra que pôs. Não pode isso, você tem que ter a mesma energia, início, meio e fim da prova. Isso é treinado. Isso não é aprendido do dia para noite, isso é treino. Então, você vai se organizar para ter o domínio de fato dos assuntos do edital. Como eu sei que eu estou dominando, Rose? É aquilo que você sabe explicar sem auxílio de nada na sua mão. Nem um slide, nem um conteúdo, nem uma pauta, você tira tudo da sua mente. Se você sabe explicar os conteúdos do edital com as suas palavras, de modo que o outro entenda, óbvio. Pode ser pro seu espelho, ótima técnica. Pode gravar um áudio, escutar aí no seu WhatsApp, no seu Telegram. Pode gravar um vídeo, põe um canal só pra você, né? Tem gente que não gosta, né, de aparecer para os outros. Parece só pra você mesmo. Faz vídeos pra você mesmo e assiste você apresentando o próprio conteúdo. E depois checa lá no seu e-book se você realmente acertou tudo que você explicou, até chegar ao domínio. Porque os conteúdos do edital, eles não são só para sua prova, eles são para sua carreira. Você retoma ali conteúdos que nós já estudamos lá no fundamental e no médio. Na minha época chamava primeiro e segundo grau, né? Que é 5692, a LDB de 1971. Atualmente é ensino fundamental e médio. Você sabe tudo aquilo ali. Português, compreensão e interpretação textual. A fonética toda, a ortografia toda, a morfologia toda, a sintaxe toda, os campos da gramática. Nós já estudamos isso. Informática básica, matemática básica e raciocínio lógico. Rose, eu não lembro do que é equação de segundo grau. Eu não sei aplicar a fórmula delta. Não lembro do tal do delta. Então, você tem que fazer uma ótima retomada e revisão. Em alguns casos, aprofundamento. Tem gente que tá lembrando de porcentagem, mas não lembra como calcula. Geometria, que brasileiro em geral não sabe. Principalmente circunferência, cálculo de raio, de diâmetro. São os cálculos até básicos, mas na hora da área, outras representações da geometria, muita gente não lembra. Tem que retomar. Tem que aprofundar, tem que revisar, tem que colocar esse conteúdo na sua memória de longa duração. A parte de legislação educacional e conhecimentos pedagógicos é a sua faculdade.
tudo que está no edital você já viu um dia. Tudo que está no edital você já viu em algum momento. Então, você não pode deixar aquele conteúdo fora da estrutura e da organização que você precisa. É absolutamente necessário que você faça um checklist de tudo que você lembra da faculdade e principalmente daquilo que você não lembra. Porque na faculdade tem aqueles conteúdos que as pessoas, entre aspas, estudam com mais cuidado e tem aquilo que vai muito, né? Principalmente se o professor der trabalho em grupo, fica aquela luta. Um faz o trabalho, o resto assina. Nossa, eu nem lembro desse conteúdo na faculdade. Estudar para concurso não é isso. Já falei isso várias vezes em várias lives. Estudar para concurso você tem que dominar. Mas esses conteúdos também você já estudou um dia. E quem já é professor, professora, está contratado, está na rede privada, está atuando de alguma forma, está usando esses conteúdos no dia a dia. Por que esses temas nevrálgicos vão para a sua prova? Porque são os temas que as escolas estão lidando todos os dias. Inclusão escolar, avaliação, projeto político-pedagógico, formação de professores, currículo, que dentro disso vem BNCC, porque a construção curricular é da escola, mas com base no documento oficial BNCC, o currículo do seu estado. Aqui em Minas, o currículo mineiro tem 918 páginas, mais 600 páginas de BNCC. Qual é a vantagem? Eu faço tudo isso mastigadinho para você. Mas você pode estudar aí 1.500 páginas, 1.518 para ser exato, sem problema algum, só que em 30 dias isso vai te dificultar. Por isso que as pessoas gostam tanto do meu material com os destaques para a prova. Porque você estuda tudo, tem a noção de tudo, domina tudo, mas eu te mostro o que tem mais chance de cair. E aí esses 30 dias de intensivão, você vai o quê? Focar. Para aumentar sua performance, para ter uma maior nota, de preferência gabaritar. Por isso meus alunos gabaritam tanto. A Priscila essa semana gabaritou as específicas. Por quê? Porque a gente vai direto ao ponto. Porque nesses meus 28 anos de aprovações eu te mostro exatamente onde estão os pontos, de acordo com o perfil da banca, do que vai cair. Mas eu não te conto isso no começo. Você vem estudar, Rosa, tem 30 dias. O primeiro dia você não vai ver isso. Você vai ver isso lá na revisão. É para o seu bem. Depois eu tenho certeza que você vai escrever aqui nos comentários do canal: Rose, obrigada, aquela aula foi maravilhosa, estudei do jeito que você falou, passei, tô aprovada, feliz da vida, tomei posse. E já vou mandar a sua caixa de bombom, que eu sei que você gosta. Tá chegando a Páscoa, né? Já vai reservando aí meu ovinho número 23 de presente. Brincadeiras à parte, é muito importante que você organize a sua mente para dominar os assuntos, porque depois você vai treinar com foco no perfil da banca e fazer os revisionais. Se você seguir o passo a passo direitinho, o cargo está na sua mão, não tenha dúvida disso. Agora, se você quer estudar comigo, com o meu acompanhamento, eu fazendo tudo isso mastigadinho para você e com você, você pode fazer parte da minha mentoria. Me chama aqui no meu WhatsApp, vou colocar aqui na descrição do vídeo, 31 997 98 3393, que eu te mando a programação, como funciona a minha mentoria. Ela atualmente é uma mentoria coletiva, não tem como fazer atendimento individual, acho que todo mundo já deve saber, né, por quê, não tem tempo. Mas na mentoria coletiva você tem todos os benefícios, na programação você entende tudo como é que funciona, são encontros semanais, eu te acompanho até a véspera da sua prova. Como diz meu aluno Jonas: Rose, você vai com a gente até no dia da prova, porque você tá na minha cabeça, eu escuto sua voz. É nesse nível. Então, me chama, eu te explico direitinho como é que funciona, mas só com isso aqui que eu te apresentei, você tem condição plena de fazer uma excelente prova. Assiste novamente esse vídeo, manda ele para quem mais precisa, para quem você sabe que está sem condição, sem uma organização, sem uma orientação. No meu direct, uma hora ou outra sempre chega
Pessoas falando, Rose, eu não sei como agir, eu estou me sentindo perdido, perdida. Com esse vídeo você não vai mais se perder. Com esse vídeo você vai se organizar, você vai me contar que você está organizado, ok? Até a próxima.